vamos lá? Olha, os hábitos alimentares de um adulto são a soma de suas escolhas ao longo da vida. Os pais exercem total influência na alimentação dos filhos e todas as ofertas aos bebês têm sérias consequências, pois o paladar é formado desde a introdução dos primeiros alimentos. Bom, com a chegada da fase escolar, a preocupação aumenta, pois o corre-corre do dia a dia acaba por fazer com que as famílias optem por alimentos industrializados e de rápido acesso. Bom, o resultado você já sabe, né? São escolas cheias de crianças obesas, com intolerância, alergias alimentares e também respiratórias. Nós estamos aqui hoje com a nutricionista materno-infantil Alice Carvalhais para nos dar essas dicas para se ter sucesso nessa fase com as nossas crianças. Nós estávamos brincando aqui em off, né? Que ela não é estudante de nutricionista, ela não é a filha da nutricionista que viria, né? Com essa jovenzinha, ela é a nutricionista Alice. Seja bem-vinda aqui no De Tudo Um Pouco. Obrigada. Nós temos filhos, temos muitas perguntas, Sim, embora sim. o tempo já passou, mas muitos papais aí com seus bebês de primeira viagem, né? Temos muitas perguntas. Tudo bom, Alice? Tudo bom. Alice, mas em off também, a Alice estava me contando aqui que há 8 anos, 8, 9 anos, no programa Noite e Companhia, olha isso. Né, quando o pastor Vanderlei estava concorrendo para ser deputado, eu substituí, e eu entrevistei a Alice, mas faz tempo, né, Alice? Muito tempo. E você sempre trabalhou com essa área, né? Nessa época eu ainda não era especialista em nutrição, eu não tinha abraçado ainda essa área, mas eu já trabalhava. Eu sempre atendi crianças no consultório, desde quando eu formei eu atendi adultos e crianças. Então, Continuo atendendo adultos e crianças. Dentro da área de nutricionismo, a sua especialidade é o materno-infantil. Materno-infantil. Então você pode fazer pergunta, que eu sei que é especialista em criança. Que isso? Criança, gestante. Você que tem 3 filhos, eu tenho 2. Como disse aqui no comecinho, eu acho que a preocupação começa já com os nossos bebês. E os papais precisam acertar, mas muitos erram. Quais são os erros, Alice, mais comuns nessa primeira etapa aí com os nossos bebês? São vários, né? Mas se a gente tiver que pontuar, assim, um em especial, eu acho que é a questão do exemplo. Muitas vezes os pais exigem dos filhos que eles façam coisas que os pais não fazem, né? E a gente vê não só na alimentação, mas na rotina, né? No dia a dia, que a criança ela presta muito mais atenção no contexto, no que está acontecendo, do que exatamente no que você fala com ela, né? Observação maior. Então, né? assim, essa é uma um dos principais motivos das crianças às vezes se alimentarem mal, a falta de exemplo dentro de casa, até porque o pai que não dá exemplo é o pai que não come bem, que também não compra bem, né? Não faz aquele alimento da forma que deve, então acaba ofertando da forma inadequada. A partir de que idade esse exemplo se torna marcante? Porque na primeira infância ali é o mamar, né, a mamadeira, mas a partir de que idade acho que a criança começa a sentir assim, papai come muito chips, papai come chips, né? Chips? Marca, né? Em geral. É salgadinhos em geral. Pacote, Muita batata frita, papai toma muito suco de saquinho. A partir de que idade a criança começa a poder? Porque quando ela é muito bebê não dá para perceber isso, né? Pois é, a gente não sabe assim, a idade exata, mas o que eu percebo, assim, vou falar na minha experiência como mãe, o que eu percebo é que muito antes da criança entender as palavras e muito antes da criança saber falar, ela está sentindo aquela atmosfera ali, o que está acontecendo, sabe? E assim, se a gente for esperar a idade que a criança vai entender, já que a gente não tem uma exatidão nisso, pode ser que essa idade passe e já era. E no nosso O tempo? certo é desde cedo, porque olha para você ver, uma criança que com 6 meses a gente introduz a alimentação da criança, né? Em algum momento essa criança ela tem interesse em pegar o garfo e colocar na boca dela. E não demora para isso acontecer. Quando é que ela viu alguém colocando um garfo? Ela viu o tempo todo. Ela viu que o pai e a mãe não são alimentados por outra pessoa, colocam a própria comida na boca. Então isso acontece muito cedo, né? O ideal é que antes mesmo do casal engravidar, que ele já dê uma organizada na casa, já mudem os hábitos, já procurem saber, né, um pouco mais sobre hábitos saudáveis, façam uma consulta com um nutricionista, não necessariamente para emagrecer. As pessoas acham que nutricionista só emagrece. Não, reeducar a alimentação, ajudar de repente a organizar, a planejar a alimentação da casa, para que quando essa criança chegue, ela já esteja num ambiente prontinho para ela nesse sentido, né? E assim, em termos de influência no sentido no sentido fisiológico mesmo, desde o que a mãe come na gestação, já interfere naquela criança. Nós, pais, programamos o metabolismo dos nossos filhos para doença ou não, né? Até os 2 anos, a gente tem ali uma responsabilidade muito grande na alimentação. E voltando nessa questão do erro, né?
dentre vários que existem, oferecer guloseimas para criança antes de 2 anos de idade é O péssimo. que seria guloseima? Guloseima é tudo que a gente sabe que não devia comer. Ótima Tudo. definição. É Assim, isso. resumindo, é basicamente isso, sabe? Porque guloseima não é só doce, é uma batata frita, é um refrigerante, é um bolo cheio de glacê. Isso tudo, até falando em bolo cheio de glacê, né? Agora tá na moda aquele ensaio que os meninos se lambuzam com glacê com 1 ano de idade, eu não sei se vocês viram. Já É vi uma várias fotos. É. Eles colocam a criança ao ar livre, e aí colocam um bolo e o menino vai se lambuzando e tal. Então, assim, é cultural. É aquela coisinha de molhar o dedo ali no milkshake, no sorvete, dar pro menino. Coisas que vão acontecendo desde cedo. Os pais vão abrindo a exceção. Querendo, né, com medo da criança aguar. Na verdade, a criança não vai aguar. Aliás, é o contrário. Assim, se você tem a ideia, por exemplo, de não oferecer para o seu filho um determinado alimento, vamos supor que é um chocolate. Você não quer dar chocolate para o seu filho. Enquanto você come aquilo na frente dele e ele não sabe do que se trata, ele não está interessado, ele vai olhar. Assim como ele olha quando você está escovando os dentes, quando você está falando no telefone, normal, né? Ele olha por uma questão de interesse mesmo. Mas não é porque ele quer comer aquilo, não é porque ele quer sentir o sabor. Da mesma forma que quando a gente está falando no telefone, ele não quer falar com quem está do outro lado, ele nem sabe quem é, ele quer pegar no telefone e mexer. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Desde cedo. A criança ela não vai aguar. Se você oferece para ela esse chocolate, em algum momento, você não tem a ideia de oferecer para sempre, mas num dia que você oferece, a partir dali, todas as vezes que você comer chocolate, agora ela já quer o sabor do chocolate. Então, assim, esse negócio de, vamos dar só um pouquinho, porque é só hoje, é só para a criança não aguar, você criou um problema, você pôs uma bomba na mão daquela criança, porque aí se daqui pra frente você não quiser dar esse chocolate pra ela, aí sim ela vai começar a sofrer, não que ela vá aguar, mas aí ela realmente vai querer aquele sabor. Então, certo é não apresentar isso. Embora me pareça que a gente tem chances de errar desde o começo, parece que com o bebê não tem muito o que inventar, embora esses cuidados todos que está falando em relação a guloseimas, mas aí a mamadeira, é o peito, e aí essa criança vai crescendo, mas eu acho que talvez a gente pudesse focar e algo que vai acontecer daqui a algumas semanas é a volta às aulas. E me parece que se a mãe tem uma extrema preocupação com a alimentação do bebê, parece que essa mesma preocupação não acontece quando essa criança faz a lancheira para ir para a escola, né? E aí ocasiona isso que a gente está vendo aí, a quantidade de obesidade nas crianças. A gente tem um discurso assim, os Estados Unidos é um país obeso. A gente vê isso hoje Brasil já tá- no Brasil, algo Bem muito top. triste. Só fazendo uma tradução, tecla sabe, que o tio William é de São Paulo, lancheira traduzindo para Belo Horizonte é merendeira. Ah, é merendeira? É, merendeira. Merendeira. Lancheira Ó, a gente adaptou de São Paulo, que aqui é merendeira. Você leva A gente merenda. fala merenda. é que eu tenho De tudo pouco é cultura, né? eu tenho um dialeto superior. Sim, assim. sim. Mas esse negócio da merendeira, da lancheira, eu sou de uma época que mamãe colocava, tinha um negócio em branco colocava um suco. Também. Às vezes era suco, mas às vezes era quiçuca, aquele que Quiçuca. tingia os dentes. A minha pergunta, Alice, é o seguinte, quando a mãe vai preparar essa lancheira, essa merendeira, é muito mais fácil colocar aquele suquinho de caixinha. Mas nem sempre aquele suquinho de caixinha, ele é fruta, ele tem a fruta mesmo, né? Às vezes ele tem muito açúcar, muito potássio, é isso mesmo? O suco de caixinha, os tradicionais, eles não são a melhor opção. Agora, o problema é que a maioria das mães mandam suco de caixinha. Então, a criança que não tem a caixinha, porque para criança a caixinha faz toda a diferença, o canudinho, né? Só ela que tá lá com a garrafinha, então ela acaba querendo também. Hoje a gente já tem no mercado opções muito boas de suco de caixinha. Mas como descobrir? Qual é o critério? Então, para poder saber se o suco de caixinha, para ser assim bem básica a forma, se você olhar nos ingredientes e tiver muita coisa com nome esquisito, ele tá bem artificial. Tá bem artificial. O ideal é, se é suco de uva, o que a gente tem que ter dentro da caixinha? Uva. Pronto. Ingrediente, uva. Agora, se tem uva, espessante, estabilizante, corante, açúcar e adoçante, aí pronto, esse suco Já não é tá. interessante, né? Quanto mais natural for o alimento, menor vai ser a lista de ingredientes. E quando eu falo lista de ingredientes, tô falando da tabela nutricional, que fala caloria, essas coisas, não é lista de ingrediente mesmo, do que aquilo ali é feito. Então, assim, ler a lista de ingredientes é essencial. Tem polpa de fruta mesmo ali, né? Assim, esses sucos de caixinha até tem, mas é uma quantidade simbólica, né? São considerados néctar, nem são sucos mesmo. Mas a gente hoje já tem opções melhores. Então, assim, quando a criança é menorzinha, ela não tem essa preocupação. Isso vai acontecendo lá para os 3, 4 anos, está acontecendo cada vez mais cedo, né? Essa questão da caixinha. Um hábito que se o pai
puder colocar no filho, assim, quando você vai mandar sua criança para a escola pela primeira vez, você vai colocar, né? A gente sempre coloca um líquido. Esse líquido não precisa ser suco, ele não precisa ter sabor, pode ser água. Não tem problema se água, em termos de valor nutricional, não tem problema nenhum. Aquilo ali, a função é hidratar mesmo, sabe? Agora, sim, se você acostuma a criança a sempre levar o suco, aí você acaba tendo um problema que é a Não questão... vai querer outra coisa. É, e também, por mais que você coloque na garrafa que a criança aceite, às vezes chega aquele negócio com cheiro meio ruim, quente e tal. Então, né... Assim, chega uma hora que a criança vai querer o suco, porque todo mundo tá tomando. E não é um problema também. Mas se o pai puder, né, os pais puderem no começo só mandar a água mesmo e assim, selecionar, né? Quando for mandar um suco, mande um suco natural, use uma garrafa que seja térmica, né? Encher a garrafa toda faz diferença. Quanto menos contato com oxigênio, né? Então, mandar a garrafa cheia. E aí, se for uma criança pequena, coloca uma garrafa menorzinha. Você tem a opção de colocar, por exemplo, água lá dentro e partir a polpa em 4 pedaços e jogar ela congelada, porque aí ele vai chegar gelado. Ou você coloca a fruta e manda o gelo lá dentro, né? Você pode fazer das duas formas, para aquilo ali chegar bem fresquinho, conservado para a criança, que é uma das opções. E né? sólido, Alice, o que comer? Pois é, o que comer? Vamos chamar isso de lanche principal, né? Que não necessariamente vai ser um carboidrato. A criança ela precisa de energia, então é sempre bom que a gente mande para ela um alimento que sustente mais. Não necessariamente esse alimento precisa ser biscoito, que é o mais prático, né? Vem no pacotinho pronto, já pequenininho e tal, é o que os pais mandam mais. Não necessariamente tem que ser um biscoito. Você pode mandar uma panqueca, um omelete, um quibe de tabuleiro, desses que a gente faz assado em casa, né? Um pão de queijo, um bolo. E assim, quando você faz esse alimento na sua casa, você tem a oportunidade de melhorá-lo. Com certeza. Eu sou da opinião que é o seguinte, você pode comer o que você quiser. Claro que nem sempre, né? Mas coma o que você quiser, mas faça isso em casa e tente sempre melhorar esse alimento. Você pode fazer um bolo de chocolate usando margarina, farinha branca, muito açúcar, né, um achocolatado, né, um ovo comum. Ou você pode fazer esse mesmo bolo com um leite vitaminado, uma farinha, misturar de repente uma farinha integral com farinha comum, usar um cacau em pó puro. Né, usar um ovo caipira. É isso que eu ia perguntar. Falou ovo comum, então assim, meu Deus, qual que é a alternativa? É, porque eu ia falar do caipira. É o que eu ia falar do caipira, que é um ovo melhor, né? O comum é aquele branco de granja. Né? Então, assim, podendo usar um ovo caipira, que é até mais gostoso, mais bonito. Olha, Alice, como viabilizar? Porque a vida está tão corrida, né? O pai e a mãe trabalham, e aí tem que mandar o menino para a escola. Mais fácil é comprar aquele saquinho com um salgado, né? Um biscoitinho e um suquinho de caixinha. Como organizar? Você tem alguma dica para o pai e a mãe se organizarem para 5 dias na semana? Tem algum esquema assim que você sugere? Eu acho que assim, se você tiver em casa, uma dica que eu dou muito para os meus clientes, se você tiver em casa o básico, que é ali uma farinha, né, um ovo e tal, você consegue fazer muita coisa e fazer rápido. Existem umas maquininhas hoje, elas parecem uma misteira, só que elas têm uns furinhos como se fosse de empadinha. E aí você coloca lá dentro, em 8 minutos você assa um bolo. Até a criança faz, você bate a massa e coloca lá e é muito rápido. E é bonitinho que o bolinho já sai prontinho. Parece um cupcake, assim. É uma máquina de cupcake. Ah, tá. A máquina é de cupcake, só que você faz o que você quiser na máquina. Você pode fazer omelete, você pode fazer o quibe de tabuleiro que eu falei, pode fazer pão de Nossa, você queijo. falando quibe de tabuleiro deve ser muito gostoso, né? É muito bom, ele é assado. Né? Sem A massa fritura, inteira. sem- Nada, você coloca e assa. E é igual um quibe mesmo. E ainda dá pra rechear e tal, fica bem legal. Tem um telespectador que está com uma pergunta, ele está na linha com a gente, é o Hamilton. Oi, Hamilton, bom dia, tudo bem? Hamilton? Bom dia. Tá um pouquinho baixo o retorno dele. Podia deixar um pouquinho mais alto a voz do Hamilton? Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo. Qual a sua pergunta para Alice? A minha pergunta é a seguinte, porque a gente é acostumado a fazer suco natural para meu filho e a gente coloca açúcar no suco natural. Isso pode ou não ter algum outro coisa que a gente pode colocar ou deixa normal? Obrigado, Hamilton, pela pergunta. Alice, Nada. a bola está contigo. Bom, primeira coisa que tem que saber é a idade dessa criança. Hamilton, você está na linha ainda, querido? 2 anos. 2 aninhos. 2 anos. A partir de 2 anos de idade, não que a gente precise introduzir o açúcar, mas aí a gente já pode começar a introduzir aos poucos. O que o Hamilton tem que fazer? Colocar o mínimo possível de açúcar, dar preferência para um açúcar melhor, porque a gente tem um açúcar refinado, a gente tem um açúcar branco, a gente tem um açúcar demerara e a gente tem um açúcar mascavo. Qual que é esse anterior aí que eu não entendi? Demerara. Demerara? Então assim, eu fui falando na ordem né, Pureza.
de refinamento, vamos dizer assim, né? O primeiro é mais refinado e tal, o mascavo é o menos refinado. Então, se puder usar um açúcar que seja menos refinado, vai ser um açúcar que pelo menos vai somar em alguma coisa, em termos de nutrientes. A partir de 1 ano, a criança já pode consumir mel também, que é uma opção melhor, que pelo menos assim, se for para usar o açúcar, que aquele alimento pelo menos agregue em alguma outra coisa, que seja para resposta imunológica, fibra, enfim, né? Que tenha um mix de vitamina e minerais e tal. Assim, se a criança não precisa do açúcar, se ela não tem essa demanda, se você deu o suco para ela e ela falou, né, ela não reclamou, pronto, não coloca. O problema é o hábito. Às vezes é um suco de melancia, o suco de lá nem precisa de açúcar e o pai tá lá colocando, né? Então, assim, agora a gente tem que ser muito realista. O certo é que a criança consuma as coisas sem açúcar. Mas a gente sabe na prática, gente, isso não funciona. Infelizmente. Agora, nós falamos do suco, você falou de alguns alimentos. A fruta é importante, ela deve ser também, ou ela substitui esses outros sólidos que você disse? Não, substituir não. Em termos de energia, a fruta não vai dar tudo que a criança precisa. O ideal é que o lanche tenha um líquido, um alimento principal ali, que é o que vai saciar mais, e uma fruta. É legal que tenha todos eles. Só voltando aqui naquela questão de praticidade, o que fazer para um alimento ficar prático? Além disso, né, que eu falei, de você poder fazer ele na hora, você pode lançar a mão de alguns produtos industrializados que sejam de boa qualidade. A gente tem hoje barrinhas, a gente tem saquinhos que vêm com castanha, já vem tudo pronto isso, né? Temos os sucos de caixinha que são sucos melhores. Enfim, até a imitação do salgadinho de pacote a gente tem. E bom, com pouco sódio, assado, sabe? Então, assim, existem opções industrializadas também e a gente até tem que ter esse tipo de opção, porque, por exemplo, infelizmente, algumas escolas têm aquele negócio, hoje é o dia da guloseima, todo mundo leva o salgadinho de pacote, chega seu filho lá com aquele sanduichão. Ele não quer aquilo, né? Então, você tem que ter os artifícios, porque também eles vão trocar o lanche. Então, se o lanche do seu filho não estiver interessante, ele não vai comer aquilo. É o colega que vai comer. Em algum momento ali ele troca, né? Então, esse lanche tem que ser interessante. Existem boas opções, sim. O ideal é que você deixe essas opções para o dia que não vai dar tempo de fazer. De repente, para aquele finalzinho de mesa ali, que já está faltando alguns ingredientes. Né? Entendeu? E assim, sempre tentar fazer o mais natural possível, sempre que puder. Dentro da pergunta do Hamilton, e adoçante, são vários tipos de adoçante. Não colocar açúcar para criança a partir de 2 anos, colocar adoçante pode ou não? Adoçante é para adulto ou nem para adulto? O adoçante, na verdade, ele foi criado como se fosse um medicamento, para quem não podia consumir açúcar, né? Isso há muito tempo atrás, ele era vendido em farmácia. Hoje em dia, alastrou. Então, todo mundo tem acesso. A gente sabe que cada adoçante tem uma dosagem diferente para não ser tóxica para o corpo de um adulto. Os estudos para as crianças, eles não são ainda assim muito conclusivos. O que a gente sabe é que o que é tóxico para um adulto, para uma criança é muito mais tóxico, porque tem a ver com o peso da criança, né? Então, assim, não existe esse limite de quanto não vai ser tóxico. E também, assim, o adoçante tem as desvantagens, assim como o açúcar. Então, para falar a verdade, para criança, eu não sei, o adoçante não é indicado, né? O açúcar também não é. Então, assim, o ideal é que não dê adoçante para criança. Alice, não sei quanto tempo ainda a gente tem, mas uma dúvida que eu acho que é importante. Isso nós estamos falando da mamãe e do papai, que estão preocupados em fazer lá a merendeira. Gostou? Gostei. Para as crianças. E qual o perigo da mamãe que manda o dinheirinho para a cantina? O perigo é que no dia que ela quiser parar de mandar o dinheiro e mandar o lanche, ela nunca mais vai conseguir. Não vai conseguir. Mas as cantinas agora estão com restrições pela própria vigilância sanitária, não é isso? Faz uma fritura, coisas todas. Existe hoje algumas restrições, não são necessariamente respeitadas, porque não existe muita fiscalização, mas de fato deram uma melhoradinha, mas foi uma coisinha bem simbólica, assim, tiraram fritura, ficou uma coisa meio para constar, sabe? Não tá saudável ainda. Mas qual é o problema, por exemplo, que um refrigerante traz para uma criança nessa idade escolar? Porque, na realidade, parece que o refrigerante é um suco com gás. É um suco com gás, com corante, né, com açúcar. É um alimento, assim, a gente vê que hoje muitas alergias estão relacionadas a corante. Então, às vezes, não era só aquela questão nutricional de engordar e emagrecer, né? Tem a ver também com o que aquilo ali vai causar dentro do corpo. Até a alergia respiratória tem a ver com a alimentação, Alice? Não necessariamente. Pode ter a ver. Mas não necessariamente. Por exemplo, algumas crianças têm alergia a leite, e aí a mãe, né, tá correndo, sempre o menino tá com bronquite e tal, aí tira o leite e vê que melhorou. Não é uma regra, mas pode ser. Pode ter uma relação, sim. E com relação a salgados, realmente a população brasileira infantil está ficando mais obesa ou isso é mito? Não, nitidamente a gente vê, né?
As crianças estão ficando mais obesas, os hábitos alimentares mudaram muito de um tempo para cá. Mas você é nutricionista, né? Mas, sinceramente, será que é por falta, por sedentarismo ou por má alimentação? Ou, de fato, é essa junção que é horrível? Ah, os dois, com certeza. As crianças antes brincavam na rua. Isso não existe mais. Os meninos ficam na frente do videogame. O sedentarismo ajudou bastante, né? Ou melhor, atrapalhou bastante. Mas, assim, a alimentação também mudou muito. A gente falando aqui de idade. Eu com 28 anos. Na minha infância, que nem tem tanto tempo assim, eu não tinha essa quantidade de biscoito recheado, esse tanto de iogurte. Eu lembro que a gente tinha uma marca de iogurte, vinha tudo de morango, um de coco, né? O biscoito era uma marca só, você comia aquilo ali sonhando, porque você ia numa padaria, a grande guloseima da padaria era comprar aquele flan. Hoje em dia, tem tanta coisa, tanta variedade, e é tudo muito acessível. Até mais acessível do que o alimento saudável e prático demais e gostoso, né? E a mãe às vezes realmente está cansada e ali a criança topa comer aquilo ali rapidinho. A gente sabe que a rotina é complicada. Então isso tudo foi ajudando a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? A redução dela do tempo para se dedicar à família. Isso tudo influenciou. Enfim, eu acho que isso é um conjunto. A gente não tem como jogar a culpa em uma coisa específica, sabe? Agora, tem, por exemplo, fruta. A criança pode levar a banana, mas a banana vai ficar preta para falar. Tem aquelas bananinhas. É a mesma coisa? A bananinha que vem de saquinho, sabe? Sei. Você fala que ela é desidratada? Isso. Não. Eu não sei se é desidratada. Não, é um tipo um doce. Tipo um doce. Pois é. Aí a gente vai entrar, é mais ou menos a mesma coisa do suco de caixinha. Você vai ter que olhar lá no ingrediente. Existem marcas que nessa bananada só tem banana. Outras têm muito açúcar, inclusive açúcar do lado de fora. Aí já não é a mesma coisa. Claro que o alimento fresco sempre vai ter os nutrientes muito mais preservados, mas essas bananadas, se elas forem sem açúcar e tal, é uma saída sim, é uma opção ótima. Inclusive para aquela mãe que às vezes quer dar, né, voltando aqui no neném, às vezes a mãe quer dar uma papinha para a criança, não pode, né, que a gente sabe que essas papinhas não são muito legais, pelo menos ali só tem banana. É melhor você dar uma bananada dessa sem açúcar, tá? Se for só banana... No pacotinho vem escrito, né, se é sem açúcar. Vem, nos ingredientes, a gente sempre vê. Bananada tem que ter banana, pronto. Se tem só banana, é uma opção sim. Não é uma opção para todo dia, né? Mas para de repente ter na bolsa, que é uma coisa que não estraga, às vezes você quer ter para um caso de emergência e tal, é legal. E as frutas secas, damasco, ameixa... Olha que chique, hein? Abre a merendeira que você trouxe damasco. Na nossa época, eu acho que sempre ouvi minha avó e minha mãe falar assim, puxa, a gente sempre erra com o primeiro filho, porque não existe faculdade para ser pai. Criar. Hoje, com a quantidade de ajuda, olha quantas dicas a gente teve aqui com a Alice, né? A gente erra com o filho se a gente quiser. Se quiser. Tantos livros de orientação, tantos ministérios nas igrejas de relacionamento, pais e filhos, tantos profissionais capacitados assim, como a Alice, para dar essas dicas para a gente. E cuidar, né, Alice, para que essa geração, essas crianças não cresçam obesas, né? E mudar a alimentação é mudar a cultura, né? Eu falo que, assim, o maior inimigo da alimentação, da saúde da criança, não é um alimento específico, é a preguiça da mãe. Na maioria das vezes é a mãe não querer ir para a cozinha, a mãe não querer fazer, de repente, um sacolão semanalmente, sabe? Não julgando, eu sei o tanto que é difícil, mas assim, isso é um hábito que a gente tem que incorporar, tem coisa que a gente tem que aceitar, porque não vai mudar, entendeu? Não vai mudar, se você não tiver uma postura, infelizmente, você vai afetar a saúde do seu filho. Então, assim, quanto antes a mãe entender isso e tentar resolver esse problema, melhor para ela, porque às vezes ela quer ser prática na alimentação, e ela acaba tendo trabalho de uma criança que fica doente, né? Então, assim, são várias outras questões. É igual suco de laranja, eu estava pensando, né, esse final de semana, foi nesse dia que eu falei que contei um telespectador, eu tinha ido comprar um espremedor de fruta. E, gente, é muito barato. Você acha que o espremedor de fruta, assim, se 3 caixas de suco, ou 5 caixas de suco, você paga um espremedor de fruta. Pegar a fruta natural, a laranja, por exemplo, hoje tem espremedor que tem um copinho para laranja e um outro copinho para limão. Falei, gente, que sensacional. E a fruta, né, in natura mesmo, né, fazendo lá, a laranjada fica ótima. E o preço, é impressionante. Quando você faz sacolão, o preço do final do mês fica outro, assim, o custo é muito menor. É uma diferença enorme. Mas às vezes a gente não para fazer essas contas. Esses dias, por exemplo, eu vi anunciado coco, o coco mesmo, a 99 centavos. Olha como que é barato. Uma caixa de água de coco custa R$6 mais ou menos, né? E ali, eu comprei, eu peguei 3 cocos, eu enchi 6,5 copos. Uau.
Olha só, Sem pela falar metade que do preço. Sem falar que o industrializado, às vezes, nem gosto de água de coco Pois tem. é, né? É diferente. E assim, você ainda tem a polpa do coco para comer, para congelar, para fazer um bolo, para fazer um suco, né? Então, assim, a gente tem que ter esse tipo de mentalidade. Dá trabalho, mas assim, na vida tem muita coisa que dá trabalho e a gente tem que fazer, né? Dentre elas, a alimentação. Não tem muita solução. Querer ser prático demais não só atrapalha. Muito bom ter você aqui, Elis. Eu Obrigada. acho que os papais ficaram mais alertas aí, né, Cássio? Espero que sim. Espero Espero que sim. que coloquem em prática, né? Com as crianças e que também consigo, né? Porque também não adianta, o que você falou no início. Se o papai e a mamãe não der o exemplo, a criança não vai seguir, né? Então, alimentação saudável para todo mundo em casa. Isso Bem-vinda mesmo. aqui sempre no Estudo Um Pouco. Obrigada. viu?